Vamos agora à unidade 6, falar sobre os objetos dos direitos, teoria geral dos bens. A teoria geral dos bens ela é um conceito estrutural de direito civil, pois estabelece o tratamento jurídico aplicável às coisas suscetíveis de apropriação, que servem como objeto das relações jurídicas patrimoniais. O Código Civil brasileiro disciplina a matéria no livro 3º da parte geral, com disposição nos artigos 79 a 103 do Código Civil. Quanto ao conceito de bens, bens são coisas que possuem valor econômico e que podem ser apropriadas, satisfazendo as necessidades humanas. A classificação legal dos bens ela é essencial, porque ela define o regime jurídico aplicável. Por exemplo, a venda de um apartamento ela é um bem imóvel, exige escritura pública e registro, enquanto a venda de um celular, que é um bem imóvel, se concretiza pela simples entrega. Quanto à classificação legal dos bens, eles podem ser considerados em si mesmos. Quanto à mobilidade, contida no artigo 79 a 84 do Código Civil, essa classificação ela distingue o bem, se o bem pode ou não ser transportado. Quanto aos bens imóveis, ela, por sua natureza, ela é o solo e tudo que naturalmente se incorpora a ele, por exemplo, um terreno rural. Por acessão física e artificial, tudo que o ser humano incorpora ao solo de forma permanente, por exemplo, um prédio construído. Por destinação do proprietário, são bens móveis que o dono mantém no imóvel para o fim de exploração ou aformoseamento. Exemplo, um trator pesado fixado ao chão de uma fábrica que produz energia. Quanto aos bens móveis, esses bens eles podem ser movidos sem alteração de sua substância, como veículos, livros, cadeiras, bicicletas, ou por antecipação, que são bens imóveis, mas que são destinados a serem destacados ou mobilizados, que são, no caso, uma colheita de café que ainda não foi feita, mas que já foi vendida e pode ser retirada do pé. Quanto à fungibilidade, a fungibilidade está contida no artigo 85 do Código Civil e diz respeito a bens fungíveis e infungíveis. Os fungíveis, eles são bens que podem ser substituídos por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. Por exemplo, dinheiro, 100 litros de gasolina, um saco de cimento. E os infungíveis, eles não podem ser substituídos, pois eles possuem características únicas e que foram individualizadas. Exemplo disso seria uma pintura rara de um artista famoso. Quanto à consentibilidade, está contido no artigo 86 do Código Civil. Esses bens eles podem ser consumíveis ou inconsumíveis. Consumíveis são aqueles bens de uso normal, que implica a destruição imediata da substância, ou destinação à alienação, que são alimentos, bebidas alcoólicas ou combustíveis. Os inconsumíveis são os que permitem o uso continuado, sem que sua substância seja destruída. Exemplo disso seria uma casa, uma máquina de lavar roupa ou um relógio. Quanto à divisibilidade, está contido no artigo 87 e 88 do Código Civil. Os bens eles podem ser divisíveis ou indivisíveis. Os divisíveis são aqueles que podem ser fracionados, sem alteração na substância, diminuição considerável de valor ou prejuízo do uso. O exemplo disso é uma grande fazenda, que pode ser dividida em lotes menores, uma saca de grãos ou dinheiro em espécie. Os indivisíveis, eles não podem ser fracionados sem prejuízo, como um cavalo, um automóvel ou uma joia. Quanto à indivisibilidade, contido no artigo 89 a 81 do Código Civil, os bens eles podem ser singulares ou coletivos. Os singulares são bens considerados isoladamente, como um único livro ou uma única caneta. E os coletivos, eles subdividem-se. Eles podem ser universais, eles podem conter uma universalidade de fato
ou uma universalidade de direito. De fato, ela é um conjunto de bens singulares, com destinação unitária por vontade humana. Um exemplo é um rebanho de gado ou uma biblioteca particular. A universalidade de direito ela é um complexo de relações jurídicas legalmente unificadas. Exemplo disso seria o patrimônio de uma pessoa falecida, no caso a herança, o espólio. Quanto ao titular, os bens eles podem ser classificados em bens públicos ou dominicais ou particulares. Os públicos eles pertencem às pessoas jurídicas de direito público, como a União, os estados e os municípios. Existem esses bens públicos de uso comum do povo, são os destinados ao uso indiscriminado, como ruas, praças, rios e mar, e o de uso especial, que são os destinados ao serviço ou estabelecimento público, que são os inalienáveis, como um prédio de uma escola pública. Os dominiais, eles são bens que constituem patrimônio disponível do Estado sem destinação pública definida. Eles podem ser alienados segundo a lei. Esses bens eles são terras devolutas, um imóvel desativado pela União. Quanto aos bens particulares, eles são todos os outros bens que não pertencem ao poder público. Exemplo, um apartamento de um indivíduo, as ações de uma empresa privada, o carro de um cidadão. Quanto aos bens reciprocamente considerados, eles têm as características de principal e acessório. A classificação dos bens reciprocamente considerados está contida no artigo 92 a 97 do Código Civil e é fundamental para a teoria geral do direito, pois define a relação de dependência entre dois bens, aplicando-se o princípio da gravitação jurídica. O acessório ele segue sempre o destino do principal. Essa relação ela é essencial. Por exemplo, na hora de vender um bem, se nada for dito no contrato, presume-se que o bem acessório ele está incluído na venda do principal. Quanto ao bem acessório principal, podemos dizer que o bem principal ele é aquele que existe por si só, abstrata ou concretamente, e cuja existência não depende do acessório, exemplo, uma casa ou um apartamento. Já o acessório, ele depende do principal e cuja finalidade é servir, completar e embelezar o principal. Exemplo, a chave de uma porta ou aluguel gerado por um apartamento. Vamos falar agora sobre os frutos, produtos e rendimentos, contido no artigo 95 do Código Civil. Essas categorias, elas representam o que é gerado ou extraído ao bem principal, sendo considerados bens acessórios. Embora o artigo 95 ele se refira à possibilidade de frutos e produtos serem objetos do negócio jurídico, antes de separados do bem principal, a regra é que os bens acessórios só se tornem independentes para efeitos jurídicos no momento de sua separação. Exemplo, o aluguel, que é um fruto civil de um imóvel que ainda vai vencer, pode ser vendido ou cedido, que é uma cessão de direitos, antes da sua data de pagamento, tornando-se para esse negócio um bem singular independente. Vamos abordar agora as benfeitorias, que ela está contida no artigo 96 e 97 do Código Civil. As benfeitorias, elas são obras ou despesas realizadas no bem principal para conservá-lo, melhorá-lo ou embelezá-lo. Sua classificação ela é vital para definir direito de indenização e retenção a favor de quem os fez. Existem as benfeitorias necessárias, que têm o fim de conservar o bem ou evitar que ela se deteriore. Exemplo, conceito de um telhado quebrado. As benfeitorias úteis, que aumentam ou facilitam o uso do bem principal, tornando cômodo e produtivo, no caso a instalação de grades de segurança em janelas, e as benfeitorias voluptuárias, que têm o fim de mero deleite e recreio, não aumentando o uso ou conservação, exemplo a instalação de uma piscina de luxo. Vamos abordar agora sobre as pertenças. As pertenças ela está contida no artigo 93 e 94 do Código Civil.
As pertenças, elas são bens acessórios, que embora não constituam parte do bem principal, elas destinam-se de modo duradouro ao seu uso, serviço e aformoseamento. A diferença crucial entre pertença e acessões, como a benfeitoria, é que as pertenças não se incorporam fisicamente ao principal. A regra geral, contida no artigo 94 do Código Civil, diz que o bem acessório ele segue o destino do principal, exceção para as pertenças. Os negócios jurídicos que abrangem um bem principal não abrangem as pertenças, salvo se houver estipulação em contrário. Um exemplo disso seria o seguinte: o trator ele é uma pertença de uma fazenda que é o principal, ou o ar-condicionado de um consultório do médico. Se a fazenda for vendida, o trator não é vendido junto, a menos que esteja expressamente no contrato. Então, essa é a unidade 6. E finalizamos agora esse estudo de direito civil de bens e pessoas. E esperamos que essa jornada, que abrangeu desde o conceito de personalidade e capacidade civil até a completa classificação dos bens, tenha sido esclarecedora e inspiradora. Lembre-se que os alicerces aqui construídos, a compreensão da pessoa como sujeito de direitos e dos bens como objeto das relações jurídicas, são cruciais e servirão de base sólida para as próximas etapas do direito civil. Então, parabenizo a todos que estiveram até aqui com a gente. Muito obrigado.